E aí galera, beleza? Então vamos agora para a segunda parte do nosso primeiro módulo. Lembre-se que na primeira parte nós falamos sobre números naturais e números inteiros, e agora a gente vai definir então o conjunto dos números racionais. A palavra racional vem do latim ratio, que significa divisão, porque o conjunto dos números racionais é o conjunto de todos os números que são resultados da divisão de dois números inteiros. Então se você tem um número que é resultado da divisão de dois números inteiros, obrigatoriamente este número é um número racional. Por exemplo, o 2 além de um número natural e também inteiro, ele é racional. Porque o 2 pode ser resultado de 4 dividido por 2, de 6 dividido por 3, de 20 dividido por 10. Então ele vai ser um número racional. Nós sabemos que toda divisão pode ser escrita na forma de fração e que toda fração representa uma divisão. Então pensa comigo, se o conjunto dos números racionais é o conjunto dos números que são resultados de uma divisão entre dois números inteiros e toda fração representa uma divisão, nós podemos definir o conjunto dos números racionais como sendo, presta atenção, a gente vai utilizar a letra Q por quê? Lembra que na primeira parte do módulo 1 nós falamos que o resultado de uma divisão sempre será chamado de quociente, então por isso representados pela letra Q. E o conjunto dos números racionais vai ser o resultado de qualquer divisão do tipo P sobre Q, desde que o P pertença ao conjunto dos números inteiros, lembra disso agora, ó, e Q pertença ao conjunto dos números inteiros. O que significa esse asterisco sobrescrito à direita? Esse asterisco significa que você tem que tirar o zero desse conjunto. Suzuki, mas por que tem que tirar o zero? Não se esqueça, olha o que o Q está fazendo. Ele está dividindo. Todo número que for resultado de uma divisão poderá ser escrito, então, na forma P sobre Q, com P pertencente aos inteiros e Q pertencente aos inteiros não nulos. Não dá para dividir por zero, por isso que você tira o zero, porque você tira o zero aqui do conjunto, e então você vai ter o conjunto dos números racionais, certo? Todas as frações, elas vão ser, então, conjunto dos números racionais. Agora, todas as frações quais? Aquelas que tiverem números inteiros, tanto no numerador, lembra que isso aqui é o numerador e este é o denominador. Então, tanto o numerador quanto o denominador, numerador quem será dividido, denominador quem divide, precisam estar dentro do conjunto dos números inteiros, vão pertencer ao conjunto dos números inteiros. Tudo bem? Bom, quem são os números racionais? Presta atenção. O conjunto dos números racionais, ele pode ser dividido em 4 grupos. O conjunto dos números racionais, ele vai ser composto por todos os números naturais, ele vai ser composto por todos os números inteiros, ele vai ser composto por todos os números decimais finitos, tudo bem? Então, ó, decimais finitos, e ele também vai ser composto por todas as dízimas periódicas. Presta atenção, pessoal. Quando nós falamos dízimas periódicas, dízimas são os decimais infinitos. Periódicas, porque essas infinitas casas vão ser casas que vão ter um período de repetição. Já já a gente vai definir especificamente isso. Então nós temos os decimais finitos, que é quando você consegue estabelecer quantas casas decimais você tem, e você tem as dízimas periódicas, que são os decimais infinitos, em que você não consegue definir quantas casas que você tem. Desculpa, você tem os decimais finitos, ou seja, você não consegue definir quantas casas tem, mas você sabe que essas casas infinitas elas são periódicas. Elas obedecem a um certo período. Isso é extremamente importante. Mas vamos lá. Conjunto dos números naturais já estudamos. Conjunto dos números inteiros já estudamos. Quem são esses decimais finitos? Então olha que legal como que eles perceberam. Enquanto nós estamos ainda falando só sobre números inteiros, nós temos a situação de que, por exemplo, você tem lá centena de milhar, dezena de milhar, unidade de milhar, mas, por exemplo, você vai passar pela centena, pela dezena e pela unidade. Enquanto nós estamos dentro do conjunto dos números inteiros, nós então paramos nesta casa. Nós paramos, a última casa à direita vai ser a casa da unidade. Então, quando você diz 235, você vai colocar 2 centenas, 3 dezenas e 5 unidades. Então, quando nós falamos 235, nós já sabemos que a última casa à direita é a casa da unidade. O detalhe é que o ser humano percebe que você pode pegar uma coisa inteira e começar a fazer o quê? Quebrar em pedaços menores. E se eu começo a quebrar em pedaços menores, nós precisamos aproveitar o que nós já temos. Nós temos infinitas casas à esquerda da unidade. Mas por enquanto até então, eles tinham nenhuma casa à direita da casa da unidade.
Se estamos no sistema decimal, o que nós podemos fazer? Por exemplo, se eu pegar uma centena e dividir por 10, dá uma dezena. Se eu pegar uma dezena e dividir por 10, vai dar uma unidade. Eu posso continuar dividindo por 10. E aí eles perceberam então que eu, por exemplo, poderia pegar a unidade e dividir por 10, vai dar um décimo. Eu poderia pegar um décimo e dividir por 10, vai dar um centésimo. Eu poderia pegar um centésimo e dividir por 10, vai dar um milésimo. Tudo bem? Mas aí o que vai acontecer? Se você tem infinitas casas à esquerda da unidade e você começa a dividir por 10, e você também tem infinitas casas à direita, nós temos um problema de representação. Enquanto estamos nos números inteiros, termina aqui. Então, quando o número termina, termina na unidade. Mas se agora nós temos infinitas casas à direita também, o número vai terminar onde? Na unidade, no décimo, no milésimo, no centésimo. E aí eles pensaram o quê? Se nós já temos até a casa da unidade, ou seja, se nós já temos os números inteiros, e agora nós queremos fracionar, ou seja, nós queremos pegar números menores do que os números inteiros, o que nós temos que fazer? Deixa o que nós já tínhamos separado das casas que surgiram. Então nós temos um símbolo para separar a parte inteira da parte não inteira, digamos assim. Só que eu quero que vocês tomem um cuidado. Porque normalmente quando você ouve o termo número decimal, o que você já pensa? Você pensa na vírgula. Quando você fala casas decimais, o que você pensa? Casas à direita da vírgula. E isso não está certo. Isso aqui é uma casa decimal. Isso é um número decimal. Presta atenção. Existem duas formas de você representar os números até então. Na forma decimal e na forma de fração. Então nós temos a forma decimal e a forma de fração. O que é forma decimal? Quando você usa as casas decimais. Então, quando eu falo do número 235, eu estou falando de um número decimal. Agora, se eu quiser casas decimais à direita da unidade, o que eu tenho que fazer? Separar por uma vírgula. Então, a vírgula serve para uma única coisa, que é separar a casa da unidade da casa do décimo. Mas não se esqueçam, essas casas também são casas decimais. Então, quando você fala assim, decimais são números que têm vírgula, não necessariamente você precisa usar a vírgula. Não se esquecendo também que eu poderia colocar assim, 235,00. Isso não quer dizer que o número não seja decimal e não quer dizer que ele não era decimal e se transformou em decimal. Ele sempre foi decimal, porque você usava as casas decimais. Agora, por exemplo, se eu pegar o 235 e dividir por 10, eu tenho que deslocá-lo uma casa para a direita. E aí você passa a ter, então, o 23,5. Professor, então 23,5 é 235 dividido por 10? Perfeito. E 235 dividido por 10, eu posso escrever na forma de fração. E se eu posso escrever na forma de fração, ele vai ser um número racional. Por isso, todo decimal finito vai ser um número racional. Se eu tiver, por exemplo, 3,171, então você tem 3,171, seria quem? Este número, 3.171, deslocado 3 casas à direita. E deslocado 3 casas à direita significa dividir 3 vezes por 10. E dividir 3 vezes por 10 é a mesma coisa que dividir por 1.000. Então, 3,171 é 3.171, dividido por 1.000. Eu escrevi na forma de fração em que numerador e denominador são números inteiros? Sim, então isso também será um número racional. Por isso, todo decimal finito vai ser um número racional. Todo número inteiro e natural também, não é, pessoal? Por exemplo, menos 3 é menos 15 dividido por 5 ou menos 21 dividido por 7. Qualquer número inteiro pode ser escrito na forma de fração. Basta você pegar o próprio número e dividir por 1, por exemplo, que já seria um número na forma de fração. Tudo bem? Então percebam que nós temos números naturais, nós temos números inteiros, nós temos decimais finitos. Todos eles são números racionais porque você consegue escrever na forma de fração. Por exemplo, 235 sobre 10, que é 23,5, ou 3,171, que é 3.171 dividido por 1.000. Se você sabe quantas casas estão à direita da vírgula, é porque você sabe quantas vezes você precisou dividir por 10. E aí você então pode escrever na forma de fração. Só mais um último exemplo, se nós tivéssemos 37,52, nós percebemos que nós temos o 3.752 deslocado 2 casas. Como o nosso sistema é decimal, deslocar 2 casas significa dividir 2 vezes por 10. Só que dividir 2 vezes por 10 é a mesma coisa que dividir por quanto? Que dividir por 100. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Bom, eu vou apagar aqui rapidinho, aí a gente vai voltar para falar sobre as dízimas periódicas. Tudo bem?
Até daqui a pouco. Bom, galera, então para dar continuidade neste módulo, tá? Nesta parte do módulo, né? Nós vamos falar então sobre as dízimas periódicas. Como nós conversamos, os números racionais então são naturais, inteiros, decimais finitos e dízimas periódicas. Dízimas, todos decimais infinitos. Dízimas periódicas são decimais infinitos que têm um período de repetição. Então, por exemplo, pessoal, ó, se eu tenho uma situação como essa, 0,4444, você percebe que você tem um decimal infinito, só que as casas decimais, as casas à direita da vírgula, elas são periódicas, ou seja, tem um período de repetição. Esse 0,444, ele também pode ser escrito assim, ó. Você vai colocar um tracinho acima da repetição. Um outro exemplo de dízima, vamos supor, ó, 12, aí eu poderia colocar aqui, ó, 21, 21, 21, 3 pontinhos. Ou seja, você tem uma dízima, porque são infinitas casas decimais, e você tem uma dízima periódica, porque tem um período de repetição. Agora você perceba que o período possui 2 algarismos, então eu poderia escrever 12,21 e colocar um tracinho em cima do 21. Percebam que o traço está em cima do 21 porque vai repetir o 2 e o 1. E nós também poderíamos ter uma situação, por exemplo, como essa. Imagina que nós tenhamos 2,1 e aí a gente coloca assim, ó, 7, 7, 7, 7, ou seja, você também tem uma dízima periódica. Agora, notem o seguinte, você entre a vírgula e o início do período, você tem um outro algarismo. Então, quando você for escrever isso aqui, por favor, ó, você vai colocar 2,17, não se esqueça, o traço vai só em cima do 7. Se você colocar o traço em cima do 1 e do 7, não é essa dízima, porque aí vai ser 2, onde que está o traço? Sobre o 17. Então, aí é o 17 que vai repetir. Tudo bem? Agora, anota aí. Anota aí. Quando entre a vírgula e o período não tem espaço, não tem outro número, quando o período começa logo após a vírgula, vou repetir, quando o período começa logo após a vírgula, que é este primeiro caso e este segundo caso, você chama de dízima periódica simples. Tudo bem? Então, por exemplo, nesse caso também seria uma dízima periódica simples. Quando que é simples então, Suzuki? Quando o período começa logo após a vírgula. Agora, se entre o período e a vírgula nós tivermos alguém, pode ser 1, pode ser 2, podem ser 3, podem ser 10 algarismos, mas se tiver pelo menos um algarismo entre a vírgula e o período, a dízima periódica passa a ser chamada de dízima periódica composta. Então presta atenção, pessoal. O fato de repetir 2 algarismos, 3 algarismos, 10 algarismos ou 1 não quer dizer que a dízima periódica seja simples ou composta. A diferença entre dízima periódica composta e dízima periódica simples é uma só. Dízima periódica simples, quando o período começa logo após a vírgula, aqui, 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 e dízima periódica composta, quando entre a vírgula e o período nós temos pelo menos um algarismo. Tudo bem? Bom, se dízima periódica eu coloquei dentro do conjunto dos números racionais, é porque você tem como colocar a dízima periódica ou transformar a dízima periódica para fração. Tem que ter como transformar a dízima periódica para fração, senão ela não poderia ser chamada de racional. Só que se nós encontrarmos, ou o processo de encontrar a fração que gera a dízima periódica, é justamente encontrar então a fração geratriz da dízima periódica. Se é dízima periódica, é número racional. Se é número racional, tem que ter como transformar para fração. Mas para transformar para fração é o processo de encontrar a fração geratriz, que é a fração que gera a dízima periódica. Suzuki, tem regrinha? Até tem. Vai decorar regra? Jamais. Aprenda a fazer. Pense naquilo que você está fazendo. Presta atenção. Se nós pegarmos a dízima periódica 0,444 e quisermos encontrar a fração geratriz, olha como é simples. Primeira coisa, você vai chamar essa dízima periódica de x. Então você vai igualar a dízima periódica a x. Segunda coisa, verifique quantos algarismos que você tem no período. Este período possui um algarismo. Se este período possui um algarismo, olha o que você vai fazer. Se isso é uma igualdade, tudo que eu fizer de um lado é só fazer do outro. Se eu fizer dos dois lados da igualdade a mesma coisa, você mantém a igualdade. Então, ó, como é um algarismo só, você vai multiplicar os dois lados por 10. X vezes 10 dá 10x. E 0,444 vezes 10 vai ficar 4,444. Isso aqui é uma dízima periódica.
Então, primeiro igualou a x, depois multiplicou os dois lados por 10. Subtrai essas duas igualdades membro a membro. O que vai acontecer? 10x menos x vai ficar 9x. E olha que maravilha. 4,444 menos 0,444 são infinitas casas. Só que os infinitos números 4, os algarismos iguais a 4, vêm sendo simplificados. Vai sobrar 4 e, portanto, x é igual a 4 dividido por 9. Olha a coisa mais linda. O que você descobriu? A fração que gera essa dízima vai ser 4 sobre 9. Tudo bem? Vou fazer mais um exemplo. Vamos colocar aqui, ó, o 12,212121. Você tem uma dízima periódica, vamos lá para o processo. Como é que eu transformo essa dízima periódica para fração? Primeira coisa, chama essa dízima de x. Segunda, conta quantos algarismos tem no período, ó, 2 e 1, então é 21, 21, 21, ou seja, 2 algarismos. Se são 2 algarismos, vai multiplicar os dois lados por 100. Vai ficar 100 vezes x igual. Se eu multipliquei por 100, quantos algarismos, quantas casas vai ter que deslocar? 2. Ó que delícia. Se eu multipliquei por 100, desloca 2 casas. Então vai ficar, ó, 1, 2, aí vai ficar 21, 21, 21, 21 e assim por diante. Olha para mim. Como esse tem 2 algarismos em cada casa, se eu tivesse multiplicado só por 10, tinha deslocado só uma casa. Se desloca só uma casa, ao invés de ficar 2 embaixo de 2 e 1 embaixo de 1, ia ficar 2 embaixo de 1 e 1 embaixo de 2. E aí você não conseguia simplificar. O segredo para transformar a dízima periódica para fração é conseguir fazer as simplificações. E essas simplificações elas só são possíveis por quê? Porque nós temos uma multiplicação por 100 nesse caso e porque a dízima é periódica. Se a dízima fosse não periódica, ou seja, se você não tivesse um período de repetição, esquece. Não teria como você fazer as simplificações. Tudo bem, pessoal? Subtrair o membro a membro vai ficar 99x igual 1.221 menos 12. Ó, 21 menos 12 dá 9, certo? Então ficaria 1.209, não é isso? 1.221 menos 12, 1.209. E aí você então chegaria em x igual a 1.209 dividido por 99. Galera, é sempre a mesma coisa. Senhor, se fossem 3 algarismos em cada período, ao invés de multiplicar os dois lados por 100, multiplicaria por 1.000. Então, quando é 1, multiplica os dois lados por 10. Quando você tem 2, multiplica os dois lados por 100. Se fosse 3, por 1.000 e assim por diante. Tudo bem? Então, dentro do conjunto dos números racionais, nós temos decimais finitos, dízimas periódicas, além dos números naturais e inteiros. Para finalizar, então, olha para isso aqui, ó. Olha como é que nós estamos com os conjuntos até agora. Conjunto dos números naturais. Quem são os naturais? Os que você usa para contar. Contendo os naturais, nós temos os inteiros. Quem são os inteiros? Pega os naturais e todos os seus opostos negativos. E agora, ó, contendo o conjunto dos números inteiros, nós temos o conjunto dos números racionais. Olha o que a gente tinha escrito lá, ó. Naturais, inteiros, quem vem aqui fora? Decimais finitos e dízimas periódicas. Tudo bem, galera? Essa é a formação do conjunto dos números racionais. Encerramos assim a segunda parte do primeiro módulo. E para a gente finalizar o primeiro módulo, vocês vão assistir a próxima aula, o próximo vídeo. É um vídeo um pouquinho mais curto, porque vai falar só sobre irracionais, fechar os reais, para falar sobre o sistema de medidas. Certo? Um grande abraço, até a próxima.